Entrevista. São 8 horas mais 35 minutos, 8h35. O Jornal da Cruzeiro recebe hoje para um bate-papo, para nós entendermos um pouco sobre o projeto de lei de dosimetria, entre outros assuntos que nós vamos tratar, o doutor Jomar Bellini, advogado especialista em administração pública. Doutor Jomar, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cruzeiro. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, agradeço mais uma vez o convite e estar participando com vocês aqui é muita satisfação. Eu tenho muita satisfação. Doutor, um assunto e um termo que ganhou notoriedade nas últimas 2 semanas, acima de tudo, e que as pessoas perguntam, tentam entender o que é o projeto de lei de dosimetria. Tivemos aí, num primeiro momento, a Câmara dos Deputados aprovando a manutenção do mandato da Carla Zambelli, e aí se entra a questão da dosimetria lá no STF, o ministro Alexandre de Moraes já derruba essa decisão e entra este assunto, toda esta conversa, toda esta fala, toda esta terminologia, e o ouvinte fica perguntando, onde é que eu me encaixo nisso? Pois é, quando se fala de direito é complicado, né? Porque nós estamos falando, nesse caso específico, do nosso maior bem da vida. Eu acho que isso é importante a gente frisar, né? No Brasil, o direito de ir e vir e permanecer, né? Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, alguns países não têm pena de morte, o maior bem da vida era a própria vida. Então, se é o maior bem da vida, tem que ter algumas proteções. No nosso caso, do direito de ir e vir e permanecer. O caso da dosimetria, ela ocorre somente depois do reconhecimento pelo Estado de que ocorreu aquele fato típico punível. Então, está descrito na norma que ser praticada uma determinada conduta. Surgiu no mundo determinada conduta e está dentro daquelas situações onde existe a punição, nós então agora vamos aplicar uma pena. Então, é a segunda fase do processo que nós chamamos de conhecimento. Então, reconhece a existência daquele delito, e depois agora vamos aplicar a pena. Quando se fala da aplicação da pena, são várias as situações. Se é um crime só, né, praticado, é relativamente simples, né? Você pega aquilo que está no tipo penal, vai dar lá a pena de tanto a tanto. Veja que se é de tanto a tanto, já começou a surgir um probleminha, né? Mas por que é de tanto a tanto? Por que o mínimo é de X e eu vou até Y? Aí entra outras situações para que possa sair daquele mínimo e chegar, se for o caso, no teto. Tem alguma agravante? Tem alguma atenuante? Só a título de exemplo de uma atenuante. Se o ilícito foi praticado pelo menor de 20 anos de idade. Entre 18, né? Entre 18 e menor de 20 anos de idade. Ou se no momento da prolação da sentença, o réu tem mais de 70 anos. Né? Então, essa é uma situação, por exemplo, que diminui a pena porque conta pela metade o prazo prescricional. Veja que não estamos falando se cometeu ou não, ele cometeu o delito. Agora estamos aqui fazendo a dosagem daquele veneno, entre aspas, ou remédio que está sendo colocado sobre aquele fato que aconteceu. No caso dos crimes, né, cometidos no dia 8 de janeiro, são vários os crimes. E um ponto principal dessa emenda é quando você fala do concurso formal ou concurso material, que é o artigo 69 e o artigo 70. Se de uma forma, e é o que ocorreu agora, o Supremo entendeu que os crimes ocorreram e foram punidos e foram identificados de forma individual, aplicada uma pena para cada conduta, e aí nós somamos a pena. Então, se for hipoteticamente 10 anos são 30 anos. Só que pelo artigo 70, que é o que efetivamente está sendo alterado aqui, né, que é para passar para a forma de você dosar a pena, isso não vai acontecer. Nós vamos pegar o crime mais grave, desses todos cometidos, e a partir dessa base nós vamos acrescentar mais penas em razão dos outros crimes cometidos. Isso faz com que reduza a pena. Né? Nós estamos falando da identificação de 5 crimes, somando a pena de forma individual, né? E nós estamos agora falando que obrigatoriamente deve ser feito de que forma? Você vê qual é o crime mais grave. Como é que eu sei o crime mais grave? No primeiro momento é aquele que tem a pena mínima maior. E em cima dessa pena mínima maior, né, ou desse delito, você vai incluindo os outros. Então você aumentando 1/6 a 2/3.
que é uma das regras que está sendo colocada agora e que não é anormal isso no direito, né? Tem várias situações onde que aumenta a pena. Então, neste caso, não está se dizendo que não houve cometimento de crime nenhum. Pelo contrário, está dizendo e confirmando, ocorreu realmente os atos tidos como golpistas definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Só que a pena não se discute. As penas são individualizadas no primeiro momento, só que agora, quando eu vou mandar para a cadeia, entre aspas, mandar para a cadeia, nós vamos ter uma contagem de forma diferenciada. Então, basicamente, é isso que está acontecendo quando se fala da dosimetria. Não se está tirando nenhum delito praticado, mas está simplesmente dando uma nova forma de somar as penas dos crimes cometidos. Tá? O artigo 69 diz que isso é separado, e aí você soma, então você cumpre primeiro 10 anos, depois você cumpre outros 10 anos, depois você cumpre outros 10 anos, depois você cumpre outros 10 anos e assim por diante. Agora não, você vai inicialmente ter a pena mínima do mais grave, e neste caso aqui, uma das situações é 8 anos, que é a pena mínima de algum, e aí você vai aumentando, então, as penas em decorrência dos outros crimes cometidos. Aí sim que o pessoal está falando, mas ele vai ficar só 2 anos, no caso especificamente do Bolsonaro, né? Que todo mundo está fazendo a conta dele, não fizeram do Ramagem, eu não vi do Ramagem, eu não vi nem outro, só vi do Bolsonaro. Só vai ficar 2 anos preso. Por que vai ficar 2 anos preso? Porque está se criando aqui, neste caso, e aí diminuindo, né, a questão do cumprimento da pena, que se ele cumprir 1/6 da pena, e aí na lei de execução penal, não é mais o Código Penal, mas 1/6 da pena pode progredir de regime. O que é? Ele fica preso, no primeiro momento, regime fechado, e cumprindo 1/6 da pena, ele pode já ir para o outro regime, que é o semiaberto. Então, ele pode trabalhar durante o dia e obrigatoriamente tem que se recolher, né, no presídio ou no local determinado, no período da noite. Cumpre mais um determinado tempo e aí ele pode cumprir agora em liberdade. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. E aí chega nos 2 anos, né? Está falando 2 anos, 2 anos. É que se refizer as contas, tomando como base aquilo que foi dito na sentença, né, ou no acordo do Bolsonaro, né, e votado pelos integrantes, chega a quase 13 anos a pena dele. Então, de 27, diminui com essa roupagem, com essa alteração na lei de execução penal, diminui para 12 anos, 13 anos. E aí, 1/6 de 12, 2 anos. Certo. Doutor, o senhor acabou de falar da lei de execução penal. Eu vou eliminar Bolsonaro, vou eliminar quem foi preso lá pelos autos golpistas de 8 de janeiro. Mas quando cai na lei de execução penal, outros crimes, outras pessoas que são presas não podem entrar pela mesma lei? Pode, não só pode, como no artigo 112, né, que está sendo alterado, e tem alguns incisos que estão sendo acrescentados, ou seja, algumas novidades com relação ao regime, outros não são novidades, mas algumas novidades ao serem incluídas na lei de execução é que todo e qualquer crime contra a pessoa ou patrimônio vai se beneficiar com 1/6. Por exemplo, traficante? Não, aí não, porque... Não, também será... Né? Mas aí de uma forma diferenciada, né? Porque daí você não vai ficar 1/6, por exemplo, você vai ficar 25%. Né? Precisa ver direito aqui se vai alterar ou não no próprio Senado, depois retornando à Câmara, se for o caso. Então, há aqui uma escala de permanência no presídio em cárcere, né, em razão do crime que está sendo cometido. Então, crime hediondo, por exemplo, a pena é maior. Veja que eu comecei falando que o Supremo disse lá atrás, não pode ser cumprido 100% da pena, tem que sair. Então, 3/5. Então, você divide por 5, divide por 3, só depois de 3/5 você pode sair. Mas os outros crimes? Não, 1/4 do tempo. Neste caso, está se dizendo 1/6 do tempo. Então, nesses crimes, né, contra a pessoa e contra o patrimônio, várias outras pessoas serão beneficiadas também. Não é só dos atos golpistas, não. Tá? Porque não vai se discutir mais se houve o crime ou não houve o crime. Isso já aconteceu. Isso o juiz das varas, né, já tomaram a decisão. Agora toma na vara de execução penal. É um juiz que só toma conta dos presos. Estudou, trabalhou, cometeu algum ato dentro da cadeia, né, do presídio, que possa não permitir que ele tenha saidinha, por exemplo, tal. Tudo isso agora não é mais Código Penal, agora é Lei de Execução Penal. Então, aqui está dizendo, título 1 e título 2, a parte especial, contra a pessoa e contra o patrimônio. Então, também outras pessoas serão beneficiadas disso. Né? Pode ser com 1/6, pode ser com 25%, pode ser com 30%, pode ser com 55%. Que, aliás, é interessante, porque esse projeto é um dos poucos projetos que está levando para o Código Penal percentual. Até hoje, sempre foi fração.
1/6, 2/3, 3/5. E agora não, está se levando o percentual, inclusive, né? O que é uma novidade em termos de redação legislativa. Dentro desse aspecto, o projeto ainda é um projeto, ele não está ainda em vigor, né? Não. Todos esses processos ainda precisam passar pela Casa de Leis e ter a sanção do presidente. A partir disso, então, começa a valer a lei. Mas existe um princípio também na legislação que diz que uma lei que começa agora ela não é retroativa. É retroativa, exatamente. É o mesmo caso ou não? Não, nós temos um princípio na Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que nenhuma lei poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, no passado se usava o termo acabado, né? E a coisa julgada. Né? Então, se o ato jurídico é perfeito e ele encerrou, a lei não pode alterar. A lei não pode alterar. E a decisão do trânsito em julgado é mais forte, inclusive, do que esse ato jurídico perfeito e acabado. Porque a regra é imutabilidade da decisão. Então, teve todo o processo de conhecimento, houve testemunha, prova pericial, prova documental, e chegou a conclusão, realmente a pessoa cometeu aquele ilícito. Passou o prazo onde não se cabe mais recurso contra essa decisão, tornou-se pedra. Você não se altera, você não modifica. Claro, existe uma ou outra exceção, em especial na revisão criminal. Mas, como regra, você não altera a coisa julgada. Isso está lá na nossa Constituição. Só que, quando nós falamos do processo penal, quando nós falamos de tirar o maior bem da vida, que é direito de ir e vir e permanecer, toda lei que venha a ser mais benéfica para essa pessoa que cometeu o ilícito, deverá ser aplicado, ou seja, retroage, como regra, a lei mais benéfica. Só a título de exemplo, nós tivemos por muitos anos, né, até quase século, né, porque isso já veio no Código da Hammurabi, a proibição do adultério. Então, veio a lei, né, e foi alterada. Não existe mais o crime de adultério. Na área civil, né, continua sendo punível, indenização e tal, mas não é crime mais. A sociedade entendeu que essa relação entre duas pessoas, ainda que haja traição, não é motivo para que toda a sociedade se volte para punir alguém que traiu. Mas a área civil, o problema é dela, e nós vamos então indenizar. Mas a sociedade não se preocupa mais. Segundo consta, existia 10 processos no Brasil neste momento. O que aconteceu? Deixou de ser crime, arquiva-se os processos e inquéritos. Ou seja, ele cometeu o crime de adultério naquele determinado momento, anterior à lei, portanto no passado. A lei aqui disse que não é mais crime, então não se aplica mais. Isso se aplica também na execução da pena. Vamos imaginar que alguém estivesse sendo, estaria no cárcere por conta do crime de adultério. Ele seria colocado na rua imediatamente. Por quê? Porque se a sociedade entendeu que não há mais o crime de adultério, por que ele vai pagar por algo que ele fez no passado? Perfeito. Então, é possível retroagir? Sim, é possível retroagir. Aí começam as interpretações. Né? É possível retroagir. Essa lei aqui, ela seria utilizada, em especial, nos duas alterações do Código Penal, né? Que está tendo somente 2 alterações do Código Penal. As outras alterações é do regime, forma de cumprimento de regime. E aí entra aquela questão do concurso material e concurso formal. Ou seja, nós vamos somar ou nós vamos, então, agravar a pena inicialmente aplicada. Como regra, nós teríamos uma revisão dessas sanções punidas onde está somando a pena. Porque é mais benéfico você aumentar ou agravar um crime, né, com outros crimes, do que você somar essas penas. Agora, quem já cumpriu, infelizmente não tem o que fazer, ele cumpriu e não tem como fazer. Então, é possível retroagir porque é em benefício ao réu. Se for agravar, a pena qualquer aí é de 5 a 10 anos, e vem uma pena agora de 10 a 20 anos, vale de 5 anos. Aí vale do momento, a lei do momento que ocorreu o fato. Porque se aplicar no momento da sanção, aí aquilo que era de 5 passou a ser mais gravoso, de 10. Então se aplica dos 5 anos. Então poderá ter, eventualmente, só título de ilustração, né, um crime cometido antes da alteração e depois da alteração. E o juiz sentenciar no mesmo dia. Tá? E ele vai sentenciar aquele que foi antes da alteração, vamos considerar a pena mínima, 5 anos. E aquele mesmo delito praticado pelo outro que foi posterior, de 10 anos. Parece injusto, mas é o momento da ocorrência do fato é que fez com que se aplicasse essa norma. Então, a regra é, pode ser aplicado o 359-MA, que está sendo incluído, mais o 359-V, que está sendo incluído no Código Penal? Sim, pode. Porque, veja, é Código Penal. Se fosse o Código de Processo Penal, não, aí não.
Porque aí eu não altero aquilo que já aconteceu. Aquilo lá já não tem como alterar, mas é o Código Penal, que é aquilo que regra a vida das pessoas, da sociedade. E se houver o descumprimento dessas regras, você retira aquela pessoa da sociedade, ou tira direitos dela, que é o que aconteceu com a Zambelli. São 8 horas mais 51 minutos. E aí, doutor, nós, fora do ar aqui, nós conversávamos sobre isso. Foi a primeira pergunta que eu fiz para o senhor quando o senhor sentou nessa cadeira. Vamos ter ainda muita discussão. É um projeto, é isso que aconteceu com a Zambelli, como o senhor disse, e a discussão não termina por aqui. Aí eu faço até uma pergunta a mais para o senhor, que nós temos visto muito, neste momento, o STF entrando diretamente nessas discussões, por exemplo, nesse tipo de discussão, como foi a discussão da deputada Carla Zambelli, que está na Itália, está presa na Itália. A Câmara dos Deputados votou que o mandato dela seria mantido, mesmo ela estando presa na Itália, e vem a decisão, inclusive a decisão de ontem para hoje, podemos dizer, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, numa interferência neste assunto total, dizendo não, ela perdeu um mandato e o presidente Hugo Motta tem 48 horas para colocar uma outra pessoa, dar posse ao suplente. Uma interferência que nós vemos aí do STF neste momento, e aí eu já trago para o senhor o seguinte: nós devemos ter outras interferências e esse assunto ele não deve ter um final tão próximo. Não vai ter isso vai continuar, vai entrar 2026 e vai chegar a invadir, inclusive, o período eleitoral, porque essas decisões, elas não são tão fáceis, tão simples, e tem prazos a serem cumpridos. O judiciário dos tribunais superiores entra em recesso a semana que vem, e só vai votar em fevereiro. Então, somente as situações urgentes que serão decididas pelo Supremo Tribunal Federal, o STJ, o que não é o caso, né? Porque já está consolidado. Né? Então, nós vamos começar a ter voltar a ouvir isso, possivelmente, somente no mês de fevereiro. Uma ou outra decisão poderá ocorrer nesse plantão lá no Supremo Tribunal Federal. Isso não ocorre, não é para ocorrer na primeira e segunda instância, porque inicialmente não existe mais recesso. Né? Então, o que pode vir a acontecer nesse caso do ministro Alexandre de Moraes com relação a Cláudia Zambelli? A Constituição ela diz o seguinte: em determinados casos, não tem discussão. Por que não tem discussão? A condenação transitada em julgado tem um segundo efeito, ou efeitos chamados secundários no processo penal. E o efeito secundário do processo penal é você ter a suspensão dos direitos políticos. Pois é. Então, é uma consequência. Você não julgou o direito político, mas em razão da conduta praticada, e aí nós temos uma regrazinha, né? Se for superior a um ano, e crimes contra a administração pública, ou qualquer um acima de 3 anos. Então, se ela está com 10 anos, né, não vai entrar no mérito da condenação, é obrigatório o juiz decretar a perda do mandato. Por que remeteu à Câmara dos Deputados? E aí tem a interpretação no trânsito em julgado, né? Porque se perdeu os direitos políticos, suspendeu, né? Ninguém perde, regra que ninguém perde. Se suspendeu os direitos políticos, ela não pode ser política. Ela perdeu o direito de se eleger e de votar. Ou seja, ela não tem o título de eleitor mais. E no Brasil, para você ser político, você se candidatar, precisa exercer algum cargo, até mesmo assumir cargo público, você precisa estar quites com a Justiça Eleitoral. Então, veja, a condição dela, né, e aí é a questão de causa de elegibilidade, é ter o direito político, é ser eleitora. Por que mandou para a Câmara? E no caso, o Hugo Motta mandou para o plenário da Câmara e não na mesa, porque tem o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ali, na minha opinião, e aparentemente é de várias outras pessoas, se for com menos de 3 anos, não tem a suspensão automática dos direitos políticos. Então ela poderia, eventualmente, permanecer condenada com trânsito em julgado, né? Porque o efeito não retira o direito político com 3 anos. Então, o efeito secundário da sentença não se aplica nela neste caso, a não ser que seja declarado na sentença. Mas ele tem que motivar, porque o crime não é esse, ela não cometeu nenhum crime num primeiro momento que levasse à inelegibilidade.
ou suspender seus direitos políticos. É a consequência, mas a consequência somente acima de 3 anos. Então, até 3 anos, a Câmara pode, no primeiro momento, deliberar se vai perder o mandato ou não. Porque pode ser um acidente de carro, pode ser um homicídio culposo, pode ser algo que até foi contra a vontade da pessoa, mas ela é condenada, porque ocorreu aquele fato. Agora, quando ultrapassa esse período, é automático a suspensão dos direitos políticos. E mais, o efeito secundário da sentença penal transitada e julgada é você perder o cargo no qual você praticou aquela conduta. É o que aconteceu com o Ramage, é o que aconteceu com o... Esqueci o nome do que está preso, inclusive, que é delegado federal. Não cabe à Polícia Federal discutir... Anderson Torres. Não cabe à Polícia Federal discutir se vai exonerar ou não vai exonerar. É a consequência da sentença a perda do cargo público. Então, por que foi mandado para o Supremo Tribunal? Por que foi mandado para a Câmara o comunicado da Carla Zambelli? Porque ultrapassou os 3 anos. Quem deveria fazer isso era a mesa, e não o plenário. E aí existe uma coisa, pessoal, que a gente tem que diferenciar. Perda de mandato não é cassação. Perda de mandato ocorre sempre fora da Câmara, mas com consequências dentro da Câmara, dentro do Legislativo. Então, você faltar, por exemplo, mas é interno. Não, faltou. É algo de uma conduta que não é compatível com o do deputado. Ele perde o mandato, ele não é cassado. Cassado é quando se delibera pelo plenário. Então, quando tem uma decisão judicial transitada e julgada, onde suspende os direitos políticos, a consequência da suspensão é a perda e não cassação. Como é a perda, não tem sentido deliberar pelo plenário. Porque o plenário não poderia julgar ou decidir, do Congresso Nacional, algo que não fosse interno, algo que não influenciasse internamente, como, por exemplo, o que aconteceu com o Glauber. Ou o que aconteceu com o Bilinski agora, que chamou um outro deputado, só não bato, não sei, por causa de alguma coisa. É uma conduta interna. Aí caça-se o deputado. Qualquer outra forma é perda. Perda significa externa. E a externa, você tem que declarar, mais uma vez, declarar que já perdeu. Então, o que acontece na Constituição, no artigo 55? Ele diz, se for transitado e julgado, delibera. Mas por que delibera? Porque se for menos de 3 anos. Ou menos de 1 ano, se for contra a administração pública. Acima disso, porque ele está com os direitos políticos, né? Sim. Ele está com os direitos políticos intactos, que ele é condenado, está com o direito político intacto, ele só não vai poder eventualmente votar, porque não vai conseguir sair da cadeia aquele dia, né, do presídio, mas o direito político ele tem, ele pode votar e ser votado, inclusive. Porque ainda que tenha tido a condenação, não teve suspensão de direitos políticos. Acima do prazo estabelecido pela lei, não tem direito político. E aí ele perdeu a capacidade ativa, que é de votar, e perdeu a capacidade passiva, que é de ser votado. Então, o que ocorreu na Câmara dos Deputados é que eles pegaram pelo trânsito em julgado e esqueceram, e aí o Hugo Mota, nesse sentido, foi esperto, né? Mandou para o plenário para ele não assumir a responsabilidade. São 8 horas mais... 8 horas mais 59 minutos, 8h59 exatamente, Fernando. Esclarecedor. É porque é muito questionado, né, esse negócio da Carla Zambelli, essas discussões todas. É importante esse tipo de coisa. Exatamente. Que a gente fica também aqui falando sobre a questão do Manga, né? Que o Manga foi afastado e isso é uma ação da Polícia Federal. Ele não está condenado, né? Porque tem muita gente que acha, o Manga não volta, mas foi condenado. Não foi condenado por nada ainda. Né? Vamos falar sobre a questão envolvendo a Prefeitura de Sorocaba, o prefeito afastado, o Rodrigo Manga. São 8 horas e 59 minutos. Uma rápida menção dos nossos apoiadores culturais e, na sequência, a gente vira um pouco essa chavinha, trazendo também aqui para a realidade do sorocabano, para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Amimed informa a hora certa na Cruzeiro FM. São 9 horas em ponto. Amimed, tecnologia e humanização sempre à frente. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Vila Algarve da Magnum Construtora, casas em condomínios com 2 dormitórios próximo ao Vanelville, 60% vendido. Confraternização de fim de ano na Praia do Sabugo. Agende já nas 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. São 9 horas mais 1 minuto, 9:01 nesta sexta-feira, o Jornal da Cruzeiro, conversando com o doutor Jomar Bellini, advogado especialista em administração pública. Doutor Jomar, Adriano Castor está assim, eu quero saber, vou perguntar. Adriano Castor. Vamos lá então, vamos perguntar assim. Doutor Jomar, a respeito da situação do prefeito afastado Rodrigo Manga, ele entrou agora com um quarto recurso, vamos fazendo a numerologia, né? É o 4º recurso no Superior Tribunal de Justiça. Ele está discutindo se é competência da Polícia Federal a investigação, né, que foi realizada através da Operação Copia e Cola. A defesa alega que o dinheiro ele vem proveniente do caixa do município, está falando que a responsabilidade dessa investigação seria no âmbito estadual, questionando a operação da Polícia Federal. E aí o Tribunal de Justiça, por 3 vezes, disse que não, que é do âmbito federal, porque o dinheiro poderia ter sido proveniente do SUS, para fazer os contratos, para estar os contratos do atendimento ali na UPH da Zona Oeste. O senhor viu a respeito desse processo? O que o senhor está achando? E é direito, é claro, dele poder entrar com quantos recursos, habeas corpus forem necessários. Como que o senhor vê todo esse processo e todo esse trâmite que está ocorrendo? Olha, Cássio, pelo que eu acompanhei pela imprensa, o STJ determinou que o TRF-3, né, prestasse algumas informações. Dentre essas informações está a respeito de um habeas corpus impetrado no próprio tribunal. Por que isso é importante? Antes de responder diretamente sua pergunta com relação ao dinheiro. Porque existe majoritariamente no STJ e STF, de que enquanto existir recurso na instância inferior, não pode ser acionado a instância superior. Por quê? Porque não esgotou todas o trâmite, né? Todas as situações possíveis dentro daquele processo que agora está sendo discutido no outro processo. Então, uma das coisas perguntadas, pelo que eu entendi em algumas reportagens, está perguntando a respeito de um recurso que existe lá, né? Então, esse é o primeiro ponto. Pode até ser negado porque existe este processo ainda em andamento e não decidido de forma definitiva pelo TRF-3. Doutor, me permita, o TRF-3 é o que fez o afastamento. Isso, né, no caso, a Justiça Federal é dividida hoje no Brasil em 6 tribunais, né? E o nosso tribunal, aquilo que engloba Sorocaba, né, no caso do estado de São Paulo, e Mato Grosso do Sul. Então, fica na sede, fica inclusive na Avenida Paulista. Então, o TRF-3, né, que é o Tribunal Regional Federal dessa região, determinou então o afastamento do... Mas por que o TRF? Porque a Constituição diz que prefeitos, nos crimes comuns, serão julgados pelo tribunal. Num primeiro momento é o Tribunal de Justiça, como regra, Tribunal de Justiça. Agora, se envolver recurso federal, aí pela Justiça Federal, em razão da competência, né, com relação a isso. Bom, com relação ao dinheiro, para que possa ser configurado a competência da Justiça Estadual, nós temos que dizer que 100% daquele valor que foi gasto seja do caixa próprio da Prefeitura. O caixa próprio não é só aquilo que ela arrecada de tributos municipais, é aquilo que vem de transferências constitucionais. Então, o ICMS, o IPI, vem para o município, entrou no caixa, é municipal. Se é municipal, então não vamos para a Justiça Estadual. Ah, mas a origem é do governo federal. Não, é repartição constitucional da receita, né, daquele período que vai para o município. Além dessas receitas, existem outros envios dos governos federal e estadual.
Então, para que se caracterize a possibilidade da intervenção da Justiça Federal como regra, esse dinheiro entra no cofre do município, mas entra com um código diferente. Ele entra com um carimbo diferente. Ainda que tenha que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado, também deverá prestar contas no TCU, no Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque esse dinheiro, ainda que entre no cofre municipal, ele não se mistura com os outros dinheiros que estão lá. Quando fala dinheiro do SUS, vem dinheiro do SUS especificamente, quando entra, ele vai para o fundo municipal. Aí o dinheiro é estadual. Desculpa, a competência é estadual. Mas esses valores pagos nessa UPH são 100% do SUS fundo a fundo? Porque se tiver qualquer valor que não seja relacionado a isso, um programa qualquer de vacinação, um programa de atendimento qualquer que seja determinado, seja enviado pelo governo federal, é dinheiro municipal porque entrou no caixa, mas a vinculação é federal. Mesmo que seja 1%. Aí não interessa o valor, né? Não interessa o valor, não interessa. Né? Só da onde que veio. O que pode acontecer é a indignação de quem está julgando, né? E até a penação, né? Se tiver uma variação aí de tempo com relação a isso, né? Porque você matar alguém com um tiro ou matar com 10 tiros, né? A morte é a mesma, mas 10 tiros, peraí, tem alguma coisa a mais aí. Então a sanção pode ser maior, mas o dinheiro é o mesmo. Neste caso, o dinheiro é federal. Então, o que os advogados do Mangue estão tentando demonstrar é que esse dinheiro 100% entrou no SUS, no fundo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e que não teve nenhum outro recurso federal envolvido nesse pagamento lá no UPH. Tá certo, são 9h mais 7 minutos. Fernando Guimarães. Não quero leite com manga, não. Não. São 9h mais 7 minutos. Dr. Jomar Bellini, a gente só pode agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro, esclarecedora como sempre, microfone sempre aberto, porque a gente realmente... E aí a gente vê os comentários que a gente vai recebendo pelo WhatsApp, pela nossa live no YouTube, dizendo o seguinte, esclarecedoras as palavras do Dr. Jomar. Então, é sempre importante nós termos esse tipo de esclarecimento aqui no nosso Jornal da Cruzeiro. Obrigado mais uma vez, sucesso para o senhor. Se o senhor não voltar até o final deste ano, que eu acho pouco provável isso acontecer, que o senhor tenha boas festas com toda a família e um ano de 2026 repleto de muita atividade e muita felicidade. Eu que agradeço, né, a possibilidade de vir aqui, trocar uma ideia com vocês, discutir um pouco, né, no momento da política, do direito e da administração pública, né, que são as 3 áreas importantíssimas para a gente sobreviver, inclusive, né, não é nem só viver, não, né, para sobreviver. E agradeço mais uma vez e desejo a todos também, não só daqui, como aqueles que estão ouvindo, né, se eu não tiver a oportunidade de retornar, um bom 2026, boas festas aí até este ano. E como eu disse, acho pouco provável, mas Dr. Jomar Bellini, advogado especialista em administração pública aqui no Jornal da Cruzeiro nesta sexta-feira.